Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro tem que ser protagonista da sua própria trajetória. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o seguinte, sempre incentivaram, né, que um tanto que é um mantra, né, de que a sua felicidade estaria em ter pessoas na sua vida, né? Inclusive ter muitos amigos aqui é sinônimo de status, né? Isso é tido assim como se fosse, não, tu venceu na vida, compreende? Né? Mas assim, e se a gente tiver outro tipo de pensamento? Né? Porque dependendo de quem tu interage hoje em dia, tu pode ter problemas sérios, tu pode até mesmo se decepcionar mesmo, cara. Porque se tem uma coisa que hoje em dia está muito em falta, é justamente lealdade. Né? Eu costumo até falar, né? Autenticidade, lealdade e genuinidade estão assim cada vez mais raras, né? Inclusive tende a sempre me chamar de iludido, né? Por acreditar nessas questões, né? Mas enfim, pessoal, porque hoje em dia o padrão é ser desonesto, compreende? O padrão, principalmente aqui no Brasil, é ser desonesto, é querer passar a perna nos outros, é ter inveja, compreende? É isso que está em moda no Brasil. E eu procuro sair dessa rota, né? O materialismo também, compreende? Né? Então eu estou indo aqui contra a maioria, né? Tem gente que se incomoda muito quando eu digo que sou antimaterialista, né? Não estou dizendo que tu não tenha que desejar coisas boas, né? O ponto é o seguinte, pessoal, hoje em dia tem gente que trata o seu veículo como se fosse um parente, compreende? Né? Isso é tido como se fosse uma vitória, né? Aqui no Brasil, aqui nessa terra, né? E enfim, pessoal, né? Isso gera o quê? Uma superficialidade, compreende? Né? Inclusive se fala muito, né, que o homem vale o que tem para praticamente todas as mulheres, né, vamos dizer assim, né? Mas enfim, é esse o ponto. A gente se depara com uma sociedade muito rasa, né? Rasa que não sabe enxergar além do óbvio, compreende? Né? Eu já disse aqui que meu canal é um tanto mais que intelectual, reflexivo, e são essas as questões que não são valorizadas no Brasil. O que é valorizado aqui no Brasil, o que é o imediatismo, é justamente o barulho, né? Agora, vai ver se você vai encontrar nos Estados Unidos, Suíça, entre outros países, essa questão do barulho, né? Compreende? Porque isso é proibido, em outros países, e deveria ser aqui no Brasil, mas aqui, né, aqui se não ligam para leis, né, vão ligar
para outros aspectos mais sérios, compreende? É esse o ponto, né? Então a gente sempre tende a condicionar, a- muita gente, né, tem que sempre condicionar a sua felicidade a outras pessoas, compreende? Né? E digo que não uma verdade que dizem ser absoluta que eu questiono muito, né? Eu acredito que é possível ter uma autorrealização mesmo vivendo em solitude, né? Compreende? É, porque aqui no Brasil se incentiva muito, né, a cultura não, tu tem que se misturar, tu tem que socializar, né, que senão tu será mal visto, compreende? Né? Agora, se tu se baseia pelo que a sociedade diz ou faz, tu tá preso, tu tá em amarras que assim, né? Tu tá sendo controlado pelas outras pessoas, compreende? Né? Tu tá entendendo que a, as outras pessoas, a maioria, por exemplo, aqui no Brasil, tá certa, né? E tu tá errado de querer viver de uma forma mais onde tu mesmo se prioriza, né? Porque propriamente aqui nesse país aqui é tudo baseado principalmente em validações externas, né? Eu costumo acreditar, né, que validações, não vou ser hipócrita, né, que validações externas é, é muito bacana, né? O problema é o exagero. O problema é o exagero nisso, né? O problema, propriamente, é não focar na sua validação interna, compreende? Né? Porque aqui se tende a valorizar muito mais o que é o externo do que propriamente o que é interno, né? E propriamente a gente tem visto, né, que a energia aqui no Brasil está muito esquisita, né? Mas isso é fruto, né? Isso é fruto de uma sociedade que eu acredito que já vendeu propriamente, muitos, né? Já venderam suas almas, compreende? Né? Então, nisso que é importante, pessoal. Nisso que é importante tu cultivar uma independência, autonomia, né? Saber filtrar com quem tu interage, né? Mas se priorizar, né? Compreende? Porque nisso de tu ser refém muito dos outros, nisso de você acreditar que a felicidade está baseada em ter pessoas ao seu lado, né? Tu acaba se tornando um refém, né? Tu acaba terceirizando para os outros a sua própria responsabilidade, tanto dos seus atos quanto por suas palavras, né? E nisso digo com, com toda a autoridade, né, que é preciso, pessoal, que é preciso ter uma perspicácia para entender que os tempos são outros, né? Os tempos são outros, né? Se tu quer realmente, porque eu tendo a acreditar, né, que uma das formas de masculinidade hoje em dia é tu poder se adaptar, né? Adaptar ao modus operandi atual, né?
Não no sentido assim de tu se basear pelo que a sociedade diz ou fala, porque isso é bobagem, ou diz ou faz, né? Porque isso é bobagem. É tu ter consciência de que é preciso melhorar-se continuamente, compreende? Né? Por exemplo, tu poder ler, pôr uma meta, por exemplo, de ler 2 ou 3 livros em cada mês, né? Ter metas de estudar um outro idioma, ter metas de outros idiomas, né? Ter uma meta de frequentar novos ambientes, mesmo que em solitude, é isso mesmo, né? Mas tu tendo a sua própria estratégia, tu tendo a sua autonomia intacta, né? Tua autenticidade, compreende? Né? Porque tem uma frase que é muito bacana que diz o seguinte, né? Que o homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho, porque perante os outros ele vai ter que usar máscara, né? Se tem uma coisa, pessoal, que hoje em dia está em falta, é justamente essa questão de autenticidade. As pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? Porque se elas forem elas mesmas, elas estarão ocorrendo em problemática, né? Compreende? Né? Tem uma questão que as pessoas não querem se indisporem socialmente, né? Porque não querem ser mal vistas, né? Porque se baseiam muito do que os outros dizem ou fazem, compreende? É sobre isso que se trata, pessoal. É sobre isso que se trata, né? Então, nisso que é importante, pessoal, a gente cultivar muito a independência, uma liberdade com responsabilidade, logicamente, preservando justamente sua autossatisfação, né? Compreende? Eu digo assim, pessoal, que nunca antes na história o homem solteiro teve tanta liberdade, né? Porque se fala muito, né? Né, de que você tem que se controlar, né? Mas, pessoal, não é no controle que a gente vai ter uma autorrealização, é justamente no oposto, né? É justamente cultivando propriamente, vamos dizer assim, cultivando uma autenticidade, enfim, pessoal, vocês entenderam, né? Enfim, pessoal, é lógico, né, que o solteiro pode focar na sua própria carreira, ele pode ter ali trabalhar pela internet, que é o meu caso, compreende? Né? Porque tem gente aqui que ainda não acredita, né? Tem gente que não acredita que trabalha só aquele que você tenha sue muito, né? Enfim, aquele trabalho onde tu pega ali, né? Acaba indo pro batente, né? Sendo que isso não é verdade, pessoal, né? Os tempos são outros. Eu acredito que a CLT é um modelo muito atrasado, inclusive, né? Muito ultrapassado, tá? Esse modelo que existe aqui no Brasil não existe em nenhum outro lugar do mundo, não, né?
Porque aqui na imprensa, aqui, né, na imprensa daqui do Brasil, eles aplaudem, né? Eles aplaudem esse modelo, né? Mas não há questionamento, né? Se tem uma coisa que o homem solteiro tem, é justamente esse poder de não se manipular, porque quer queira ou não, pessoal, é, não só a sociedade quer controle, né? Mas a imprensa também, né? A imprensa aqui do Brasil, ela vê os indivíduos como se fossem massa de manobras, compreende? Se tem uma coisa muito boa em ser solteiro, pessoal, é, é justamente isso, né? É justamente isso de entender, né, que para se ter relações, mesmo de forma de amizade, é preciso ter critérios, é preciso ter ali compatibilidades, é preciso ter questões imprescindíveis aos quais tu valoriza, tipo, tipo coerências, discernimentos, enfim, ah, convergências, enfim, pessoal. Porque hoje em dia, pessoal, não é para todo mundo, não é para todo mundo conseguir viver dessa forma, conseguir viver de uma forma mais solitária, mas tendo ali uma autorrealização, porque tem gente que pode até ser solitária, mas que é triste, né? Então não é bacana, né, alimentar esse tipo de questão. É preciso. Inclusive o Brasil se eu não me engano, é um dos países que mais tem depressão no mundo, né? Isso não é muito bacana não. É preciso ir pelo caminho contrário que pensar positivo. Agora, não é uma tarefa que é fácil que é tão simples, né? Vamos dizer assim, né? Mas, enfim, pessoal, enfim, é, é preciso entender que o homem solteiro ele é muito invejado por inúmeras questões, tá? Uma delas, por exemplo, é quem quebra regras sociais, em em não aceita que as relações sejam forçadas barra impostas, em que aqui as relações aconteçam de uma forma natural, né? Enfim, natural, né? Enfim, logicamente que a gente se depara com uma sociedade que propriamente acha que é melhor do que você por ter isso ou aquilo, e isso não é saudável, compreende? Né? Tem gente aqui no Brasil que é dessa forma, que acha que pode se considera melhor do que você, então tem que ali te denegrir, né, por ter isso ou aquilo, compreende? Hoje em dia existem muitas comparações, né, e eu tento sair desse caminho, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, compreende, pessoal? Né? Então trouxe aqui inúmeras questões às quais é necessário que o homem solteiro seja protagonista da sua própria história, porque hoje em dia as pessoas são muito levadas uma pelas outras, né? O que uma faz, outra faz também, né? E tendo uma autonomia, tu se sobressai. Enfim, era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.